Boa noite. Estava lendo a mensagem que a Fabiana nos entregou e lembrando de uma passagem, se eu não me engano, está em Mateus 4, que ele vai comentar quando Jesus então se apropria da sua missão e começa então a fazer o seu trabalho de divulgação da Boa Nova. Ele passou a reunir muitas pessoas, uma multidão de pessoas começou a segui-lo. E vinha de vários lugares, de todos os lugares. Então ouvia-se falar daquele homem que falava, que curava. Então as pessoas se reuniam, multidões seguiam. Mas qual seria o real interesse dessas pessoas que estavam à procura do Cristo? De que maneira que elas se colocavam, como diz a mensagem, em busca do Cristo? Será que realmente era com o interesse de sorver da água viva, que é transformadora, ou continuar atendendo aos seus interesses particulares, muitas vezes egoísticos, vinculados às questões da vida? E aí eu me perguntei, de que maneira que eu tenho buscado seguir o Cristo? Ou de que maneira que eu tenho me colocado em busca do Cristo? Ele que vai nos dizer que aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz. A cruz do sacrifício pessoal. A cruz do desapego. A cruz de deixar de lado os desejos, o orgulho, o egoísmo. João nos convida a endireitar os caminhos do Senhor. Mas esses caminhos do Senhor, segundo Emmanuel, são as nossas próprias deficiências. Então, para que eu me perceba na presença do Cristo, é preciso que eu faça esse esforço de me modificar. Como nós falávamos ontem no Evangelho, de assumir a postura da pessoa nova e começar a deixar de lado esse homem, essa mulher velha, que ainda predominam muitas vezes no nosso comportamento. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir te encontrar. Onde chegava a minha ansiedade, deparava com as marcas de teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições, em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz, e detive-me caído. Deparei um dia 2 estrelas cujo brilho se apagava nos olhos de uma criança abandonada. E amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade me fizeram encontrar os 3. O próximo, a mim e a ti, ó soberano Senhor da minha vida. Então é através do amor ao próximo, dessa tentativa íntima de viver o Cristo dentro de nós, que nós realmente encontraremos o caminho para estar convivendo com Ele. Do contrário, continuaremos peregrinando pelo mundo, sentindo sede, uma sede implacável que continua e continua e continua. E é muito curioso que muita gente, pelo menos no Evangelho, a grande maioria, buscava o Cristo esperando dele algum benefício. Então alguns queriam voltar a ver, os cegos. Outros queriam voltar a andar, os coxos, paralíticos. Outros queriam voltar a falar, tem um caso do mudo que vem pedir para falar. Outros a ressuscitar, voltar à vida. Quantos que foram? A filha de Jairo, Lázaro e outros também. Então, geralmente, as pessoas se achegavam ao Cristo para pedir algo. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi um dia inusitado. Fazia calor, quase meio-dia, e o Cristo, então, junto dos seus apóstolos, voltava da Judéia em direção
a Galileia e naturalmente passariam pela Samaria. A Samaria, cujo povo era inimigo dos judeus, viviam em conflito, pensavam diferente, mas naquele dia haveria um encontro. Naquele dia, alguém se encontraria com ele. E eles então subindo, param numa cidade localizada na Samaria, chamada Sicar, onde havia um poço, o poço de Jacó. Era quase meio-dia, e naquele momento Jesus fala para os seus discípulos irem até a cidade, conseguirem alguma comida. Não é que nem aqui que a gente vai no mercadinho, vai aqui do lado, pede no iFood, né? Então tinha que ir lá e batalhar. E essa distância também não era uma distância pequena, que eles faziam caminhando, com estradas difíceis, aí cerca de uma centena de quilômetros. Estava então Jesus próximo ao poço de Jacó, quando chega então uma mulher. E essa mulher, naturalmente, vem até o poço para pegar água, tirar água. E, naturalmente, por ser samaritana, não reconhecera aquele que grande parte da Judéia já houvera ouvido falar por tudo aquilo que fazia. E naquele momento, então, o Cristo, Jesus, o governador do planeta, que curou centenas de pessoas, talvez milhares, que fez tudo o que ele fez, se coloca numa posição de humildade e diz àquela mulher: dá-me de beber. Tenho sede, me dá água. Então, talvez a primeira lição que essa passagem pode nos trazer é compreender que nós estamos todos interligados, nós necessitamos uns dos outros. A caminhada evolutiva se dá com mãos dadas. Ninguém queira caminhar sozinho porque realmente não vai conseguir. É na relação com o meu próximo, como diz a mensagem lida no início, que a gente vai adquirindo os valores, as virtudes, os conhecimentos necessários e vai também transmitindo. É uma constante troca de dar e receber. Ensinar e aprender. Que em última análise, segundo o próprio Emmanuel, se não me engano nesse próprio livro, vai dizer que é o círculo perfeito da caridade. Dar e receber. Ensinar e aprender. Aquele que acha que sabe tudo, está fadado ao retrocesso, a ficar estagnado. Aquele que acha que não precisa de nada, da mesma maneira. Então, naquele momento, Cristo humildemente pede àquela mulher: dá-me de beber. Mas quantas vezes a vida nos pede algo, nos solicita alguma coisa, e nós, por acreditar que não temos condições de atender aquela solicitação da vida, negamos a oportunidade que, em última análise, vai nos ajudar a evoluir. Então aquela mulher vai dizer para ele assim: como tu, sendo homem, pede a mim, mulher samaritana, de beber? Como? Você não vê que eu sou uma mulher samaritana? Nós não conversamos, não podemos nos falar. Então ela não se coloca numa posição de assumir a sua responsabilidade e dar água para aquele homem que naquele momento estava com sede. Quantas vezes que a vida nos convida a assumir determinadas responsabilidades e a gente, por achar que não vai conseguir dar conta, nega a oportunidade. O mesmo Emmanuel, que eu gosto muito, já deu para perceber, ele vai dizer que a natureza não espera fruto de laranjeira nascente. O trabalho também é uma oportunidade de capacitação. Na medida em que eu me coloco à disposição da atividade, eu colaboro através da atividade, mas eu também aprendo junto com a atividade. Então é importante que a gente reveja, muitas vezes,
esse nosso receio de assumir algumas responsabilidades. E aí me lembro também da passagem, da parábola dos talentos, em que aquele que recebeu 5 negociou. O que recebeu 2 também negociou, utilizou o talento. Mas aquele que recebeu 1, por medo, está lá embaixo, né? Por medo, o que ele faz? Ele enterra. Ele enterra o talento. Como temos negociado os talentos que a vida nos oferece? As oportunidades que Deus nos dá para colaborar e aprender. Então Jesus vai responder a ela o seguinte: essa água... ainda bem que eu bebi que eu confundi a passagem. Ele vai dizer o seguinte: se você soubesse quem está te pedindo de beber, tu o pedirias a ele. Tu o pedirias. E ele te daria água viva. Água viva. Água da vida. Então, provavelmente, aquilo gerou uma confusão na cabeça daquela mulher. Mas Jesus começa a trazer já esses princípios da vida espiritual, que é o que Kardec vai nos trazer na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala do Cristo, então as passagens, os ensinamentos do Cristo tinham por objetivo isso: incutir em nós esses princípios da vida espiritual que o Espiritismo, então, como consolador prometido, iria esclarecer, ampliar e relembrar, conforme houvera dito o próprio Cristo. Água viva, água viva. E a mulher, então, olhando para a mão do Cristo, que não tinha nenhum utensílio, ela se coloca numa posição de descrença, que é outra situação que muitas vezes nós também nos colocamos. Mas como é que o senhor vai pegar água se o senhor não tem um cântaro? E o poço é fundo. O poço é fundo. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, e que ele bebeu, os seus filhos e também o seu gado? Então ela não acredita, ela olha para o Cristo, na cabeça dela aquele homem, sem um utensílio adequado para pegar aquela água, e ela não acredita naquilo que ele vai oferecer a ela. Quantas vezes que nós também passamos por desafios na vida e não acreditamos que nós somos capazes de superar, que aquele desafio vai passar. Nós somos testadas na nossa fé, e a gente fica envolvido por aquela nuvem de pessimismo, de sofrimento, de mágoa, de angústia, que não produz nada, e nos falta fé. Então é preciso retomar essa fé, é preciso reconectar com essa água viva que brota do Cristo. E ele então vai dizer: dessa água, se beberes hoje, amanhã voltarás a beber, porque sentirás a sede de novo. Mas desta água que eu vou dar, desta água viva, uma vez que ela é absorvida, ela não mais dá sede. Porque ela penetra e ela se constitui em patrimônio do espírito imortal. Então a paciência que eu adquiro, a humildade que eu adquiro, o perdão que eu consigo exercer, a tolerância, ainda mais nesses dias de verão de trânsito, aí, né? Isso, aquilo que eu construo enquanto patrimônio imortal da minha individualidade, aquilo não se perde. Mas a comida que eu como hoje, a água que eu bebo, as situações materiais do dia a dia, naturalmente, pela preservação da matéria, eu vou precisar continuar. O que acontece muitas vezes é que nós trocamos um pelo outro. Nós buscamos saciar a sede espiritual com as questões da vida material. E continua dentro de nós aquela ânsia, aquela sede que não se sacia.
Então o Cristo está convidando ela a um outro tipo de água, um outro tipo de alimento, aquele que realmente vai saciar. E aí ela vai dizer para ele, então eu quero essa água. E o Cristo fala, então tá, terás essa água. Vai, chama o teu marido e eu te darei essa água. E ela fica triste. Ela fica triste porque o Cristo sondara aquele coração angustiado e pegara bem direto no calcanhar de Aquiles, né? No caso dela. Senhor, não tenho marido. Disseste bem, tiveste 6 maridos, e o que hoje tem não é teu marido. Ou seja, ele convida ela a rever a sua postura material. No caso dela, a questão dos relacionamentos. Mas cada um de nós aqui, é importante que nós revejamos quais são ainda esses nossos apegos, quais são ainda esses hábitos materiais que a gente busca alimentar na ânsia de sorverem a sede do Espírito. E aí ela percebe que aquele homem era um homem diferente, é uma informação que ninguém sabia. E ela então começa a modificar o seu pensamento. Cristo entra dentro do pensamento dela e aí ela vai começar a falar de espiritualidade. Ela fala assim, bom, vejo que o Senhor é profeta. Nós aqui na Samaria, nós nos conectamos com Deus nesse monte, nesse morro, como vocês se conectam lá em Jerusalém, no templo. Ela começa a trazer aquilo que ela sabia de espiritualidade. Já é uma outra maneira de estar enxergando a vida. E aí Cristo então traz mais um ensinamento. Ele vai dizer, em verdade vos digo que chegará o dia que nem aqui, nesse monte, nem em Jerusalém, louvaremos a Deus. Porque Deus não é matéria. Deus não está aqui. Deus é espírito, segundo a letra do texto. E a gente entende como algo que transcende a matéria. Então Jesus fala, em verdade, Deus deve ser louvado em espírito e verdade. Ou seja, intimamente. Então essa água viva é essa água interior, essa água espiritual. São esses valores e virtudes que a gente deve então buscar desenvolver e que o cristianismo, o espiritismo nos oferecem enquanto um manancial de verdade. Aquele livro que fala da verdade, como é que é? Que é da coleção Caminho, Verdade e Vida. Né? Então, Cristo vai trazer para a gente a verdade, um branco, né? A verdade. E aí ela fica pensando naquilo e ela vai entrando em êxtase e ela fala, o Cristo virá. Eu sei que o Cristo virá. E Ele dirá tudo isso, Ele nos ensinará tudo isso que o Senhor está trazendo. E aí tem uma outra coisa interessante que a gente às vezes interpreta como vaidade, segundo a nossa ótica de humanos imperfeitos. Mas nesse momento, Jesus diz, eu sou o Cristo. Então vocês imaginam, né? Que oportunidade que ela teve de encontrar aquele que é o Cristo, aquele que é o governador do nosso planeta. Então, numa posição de humildade, porque humildade não é querer ser melhor, mas também não querer ser pior, é se reconhecer tal qual é. E aí eu vi uma mensagem do Divaldo ontem que ele falava da questão do autoconhecimento, né? Que a humildade, o autoconhecimento é uma ferramenta de a gente desenvolver a humildade. Porque daí eu me reconheço. Quem sou? Quem nós somos? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus valores? Quais são os meus desafios? Então é preciso que nós nos reconheçamos para termos noção de quem somos e nos colocarmos no mundo dessa maneira de aprender. Não dar o passo maior que a perna, senão a gente vai cair, mas também aproveitar os talentos que eu já tenho para fazer aquilo que eu vim fazer aqui, sem querer ser melhor do que o outro. Porque o humilde, ele não se compara com o outro.
O orgulhoso, sim, o orgulhoso está o tempo inteiro procurando a felicidade na comparação com o próximo. Por isso que quando ele vê uma pessoa que é melhor do que ele, aquilo lhe causa irritação, insatisfação, porque ele se compara o tempo inteiro. O humilde não. O humilde se compara consigo. Ele busca ser melhor do que ele era ontem e amanhã melhor do que hoje. Eventualmente ele observa o comportamento de um irmão para trazer como referência para si mesmo. Não para ser melhor que o outro, mas poder usar de referência para si. Sendo que o modelo sempre será Jesus Cristo. Então aquela mulher, naquele momento, diante do Cristo, ela entra em êxtase, começa a chorar e diz, eu encontrei o Cristo. E vai para a cidade, e lá na cidade então chama as pessoas, e aí Mateus então conclui essa passagem dizendo que as pessoas vinham e conversavam com ele e viam aquilo que ele dizia e já não acreditavam que ele era o Cristo porque ela havia falado, mas porque eles mesmos viam que aquele era o Cristo. O Cristo, que claro, se espera muitas vezes que venha dentro da nossa religião ou da nossa maneira de pensar. Então era um judeu na Samaria que é reconhecido então como Cristo. Mostrando também, mais uma vez, a mensagem do início, que o amor ele transcende o religiosismo, mas ele vai em busca da religiosidade, que é o contato com Deus. Porque se Deus é Pai e criou a todas e a todos nós e conduz a todas e a todos, o que nós devemos buscar é isso, é cumprir a essência da sua lei. E a palavra é sempre o amor. É o amor. Então, para a gente finalizar, antes da música, é importante que a gente pense que Jesus, ele se aproxima muitas vezes de nós pedindo água na pessoa dos nossos irmãos, na pessoa das nossas irmãs. Seja um irmão que esteja em situação de rua, em vulnerabilidade social, ou seja na posição de um subalterno no meu trabalho, ou de um chefe, ou de um familiar, de um filho, de uma filha. Então Jesus está constantemente dizendo, dá-me de beber. Então que nós possamos exteriorizar essa água viva que nós já conseguimos sorver daquilo que a gente aprende, daquilo que nós já desenvolvemos, e oferecer então para os irmãos e as irmãs que estão caminhando conosco, que estão ao nosso lado. O Cristo estará sempre nos pedindo, dá-me de beber, dá-me de beber. E até que horas que é? Mais uns 5 minutos? 10? Então vou contar uma outra historinha. Uma passagem também que eu gosto muito do Tagore, que ele vai dizer o seguinte, era uma pessoa que esperava o Cristo também, que esperava o contato com Cristo, que queria comungar do convívio com Jesus. E ele vai dizer, de canhamo teci tua coberta, de palha trancei a tua esteira, de barro moldei tua tigela, de canas de bambu construí teu leito, de uvas verdes fabriquei teu vinho, de sândalo perfumei a tua casa, de massa, azimo, fiz o teu pão. Depois deitei para esperar a tua chegada. Dormi, sonhando um sonho de luz. Despertei mais tarde, ansiando pela tua chegada. Quando abri a porta, o cheiro do sândalo cortado inundou a casa, perfumando todos os cantos. Quando abri a porta, o sol chegou tímido a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música da praça do mercado tomou de assalto o silêncio, alegrando a minha solidão. Quando abri a porta, aguardava, expectante, o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas à soleira estava deitado um lamentável mendigo da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer.
Sobre a mesa jaziam as iguarias para o meu visitante. O vinho raro aguardava no vaso, no chão a esteira de palha e também na mesa o pão de azimo e o perfume. A casa estava pronta. Aflito, desolado, temi usá-los com um triste miserável. E por um instante pensei em afastá-lo. Levantei os olhos pensativos e perguntei: o que faria o meu visitante se estivesse em meu lugar? A luz do sol bateu em mim, o vento fresco clareou minha ideia perturbada e a alegria da música trouxe-me a lembrança dos seus ensinamentos. Envergonhado, baixei-me, tomando nos braços o pobre lazarento, e levei-o com amor para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho o alimentei, ofereci o leito e a esteira o confortei. Depois, ainda pensando no compassivo visitante de minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer. Estimei abraçá-lo em nome do Mestre amado. E assim o fiz. Ao fazê-lo, porém, passou-me notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas rolaram e os seus olhos brilharam com a doçura dos imortais. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, tornaram-se 2 taças do mais límpido cristal. Os seus trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura ímpar. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo o meu Senhor. Olhou-me, misericordioso, e sorriu-me. Compreendi a lição sem palavras do Mestre dos Mestres. Curvei a cabeça e nunca mais, nem mesmo pelo pensamento, rejeitei os que se abrigam à minha porta. Faço por eles o que faria pelo meu Senhor, e ao fazê-lo recordo a face serena e suave do meigo amigo, o visitante permanente da minha casa. Que nós possamos abrir as portas do nosso coração, da nossa casa, para Jesus na pessoa do nosso próximo, porque Ele virá. Tenho certeza que Ele virá, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, senti frio e me agasalhaste, estive preso ou doente e fosse me visitar, estive sem teto e me abrigaste. Quando foi, Senhor, que te fizemos essas coisas? Toda vez que fizeste a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Essa música se chama Cântaro, e justamente fala dessa passagem. Vou tentar, não sou cantor, mas vamos tentar só trazer aqui para vocês pesquisarem em casa, a música Cântaro, tá? É bem curtinha. Como falas tu comigo, justo eu, samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao poço busco água, e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares deste mundo, ó Galileu.
Junto ao poço busco água e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Se soubeste quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei teu cântaro e direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Ó Galileu, ó Galileu. Que assim seja. Obrigado.